Que o amor do Pai, a paz do Senhor Jesus Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, estejam conosco. Nós vamos fazer hoje uma reflexão em que nós vamos afirmar, à luz da palavra de Deus, que Jesus é a pedra angular que os pedreiros, os construtores rejeitaram. E que Pedro também é pedra. Para isso, porque é importante nós verificarmos uma passagem da Bíblia que, a partir do século XVI, principalmente no período da Reforma de 1517, ocorrida na Alemanha, na região de Berlim, em Wittenberg, com Martinho Lutero, estabeleceu-se uma discussão acerca de se Pedro é pedra ou Pedro não é pedra. Ou Jesus, ao se referir a Pedro, fez que ele é pedra e sobre esta pedra edificarei a igreja, falando Jesus de si próprio. Nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que Pedro também é pedra. Jesus Cristo é a pedra angular que os pedreiros, os construtores rejeitaram, mas também Pedro é pedra. Quando Jesus fala, Pedro, tu és pedra, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a conclusão que chegamos pela interpretação é que também Pedro é pedra. Nós vamos começar a fazer a nossa reflexão tendo chegado à região de Cesareia de Filipe. Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem por aí as pessoas que é o Filho do Homem? Responderam: umas pessoas dizem que é João Batista, outras que é Elias, outras, enfim, que é Jeremias ou algum dos profetas. Então, Jesus lhes perguntou: e vós mesmos, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, o apóstolo Pedro, interveio e respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus retomou a palavra e declarou: és feliz, Simão Barjona, pois não foram a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo, e aqui é importante que nós vejamos a palavra do próprio Jesus. Jesus, ele próprio, expressa a seguinte coisa, o seguinte trecho do Evangelho de Mateus: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerão sobre ela. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Ordenou então aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Esta discussão sobre Pedro é pedra ou Pedro não é pedra, ela teve, como disse antes, ela na verdade foi ressuscitada, essa discussão, com a reforma de Lutero em 1517, no século XVI. Mas é importante destacar antes que no século IV também se acirrou essa discussão, e aqui eu vou citar um episódio muito importante, ocorrido com Santo Ambrósio
Santo Ambrósio era bispo de Milão no século IV. Ele assumiu em 378, ele foi nomeado bispo de Milão e tornou-se um dos padres, um dos bispos importantes da história da igreja no século IV. E ele asseverava que Pedro, ao ser proclamado por Jesus como pedra, Jesus não se referia à pedra a si mesmo, dizendo que ele era pedra. Ninguém há dúvida, não tem nenhuma dúvida de que Jesus é a pedra angular que os pedreiros rejeitaram. E ficou a dúvida, seria Pedro a pedra em que foi também edificada a igreja? E Santo Ambrósio defendia esse ponto de vista, que também Pedro era pedra. Santo Ambrósio teve uma contribuição marcante na vida de Santo Agostinho, ajudou Santo Agostinho na sua conversão. Tanto é que Santo Agostinho, no processo de conversão, ele se mudou para Milão para assistir às pregações de Santo Ambrósio, e essas pregações o ajudaram a reconhecer Jesus como Messias e na sua conversão à Igreja Católica Apostólica Romana. Mas Santo Agostinho, por diversas vezes, Santo Agostinho reconhece Pedro como pedra, mas coloca que a pedra que Pedro representa é pela sua declaração, e aí é o reconhecimento de Jesus, quando ele diz que para Jesus que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo. Isso, de um determinado tempo, ficou pacificado. E com a reforma protestante de Lutero, diz-se que Pedro não era pedra. Quando Jesus diz para Pedro que Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus estava falando de si próprio como pedra angular. E é importante que nós façamos hoje uma reflexão sobre isso, porque isso é importante. A nossa igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, entende que Pedro é pedra, e sobre essa pedra também Jesus edificou a sua igreja, e que também Jesus é a pedra angular, ou seja, a pedra fundamental, a pedra mais importante. Ninguém é mais importante do que Jesus na fé cristã. É Ele que é a pedra fundamental de todo o cristianismo, de toda a fé cristã. Nisso não se tem dúvidas. E por isso nós vamos fazer uma caminhada sobre essa questão que nos ajudará também a compreender a palavra de Deus. Pedro, vou dizer, é pedra. Jesus, a pedra angular. Uma questão importante a ser vista é que no livro de Êxodo, o segundo livro do Pentateuco, de autoria de Moisés, em que narra a saída do povo hebreu, do povo de Israel, da escravidão do Egito para a terra prometida. No capítulo 17 do livro de Êxodo, o povo começa a reclamar
da falta de água, o povo estava sentindo sede, e Moisés, atormentado, diz o capítulo 17, nos versículos 4 a 6, que o povo dizia para Moisés: dá-nos água para bebermos. Moisés clamou então a Deus: que farei para este povo? Ainda que um pouco, e me apedrejarão. O povo estava agoniado pela falta de água e queria beber. E ao clamar Moisés a Deus, Deus respondeu a Moisés: passa na frente do povo e toma contigo alguns anciãos de Israel. Empunha o bastão com que feriste o Nilo, o rio Nilo, e vai. Eu estarei lá diante de ti sobre a rocha em seco. Baterás na rocha e dela sairá água para o povo beber. E assim procedeu Moisés, chateado com o povo que lhe importunara com a questão da água. E então, ao utilizar o toque na rocha, a pancada na rocha, a água jorrou e os hebreus, o povo de Deus, teve água para beber. Isto nos parece apenas uma mera história de providência de Deus para o povo. O povo que recebeu o maná, o povo que recebeu de Deus toda a assistência que necessitava. Recebeu a comida, o maná, e recebeu também a água, como narra o capítulo 17 do livro de Êxodo. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículos de 1 a 4, diz o seguinte: irmãos, não quero que ignoreis como os nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram através do mar. Todos eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram o mesmo alimento espiritual. Todos beberam a mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e a rocha era Cristo. Com esta leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, nós vamos ver essa referência espiritual da rocha que saiu água, lá no livro de Êxodo, capítulo 17, com esta palavra de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. Ali, aquela água que matou a sede do povo de Deus no deserto, na caminhada para a terra prometida, é a representação da presença de Jesus. Jesus se apresenta como a água que mata a sede daqueles que estão com uma sede, que estão com sede. E aqui me faz recordar o encontro de Jesus com a samaritana, naquele poço em que ele diz que ele
é a verdadeira fonte. A fonte que mata a sede. A sede. Aquele que bebe a água da fonte perene que é Jesus, nunca mais terá sede. Ou seja, Jesus é a rocha. Jesus é a pedra angular. Jesus é o alicerce. E Jesus é o fundamento de toda a nossa vida. E Ele, da rocha que Ele é, que Ele representa, faz fluir a água que matará a nossa sede. Eu coloco isso, meus irmãos e minhas irmãs, para dizer da importância da rocha, na nossa vida. Também Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 10 e 11, ele faz uma referência que confirma que Jesus é esta rocha e que Ele é a pedra fundamental, que Ele é o alicerce e que Ele é o fundamento. Diz Paulo, no capítulo 3, da primeira carta aos Coríntios, versículos 10 e 11, o seguinte: como um bom arquiteto, coloquei o alicerce, conforme a graça de Deus que me foi dada, e um outro constrói sobre ele. Ninguém pode fazer outro alicerce além do que foi colocado, que é Jesus Cristo. Tudo isso eu estou colocando à luz da palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, para dizer que, teologicamente, pedra, rocha, alicerce e fundamento significam a mesma coisa. E que o maior, o verdadeiro alicerce, o maior alicerce, o alicerce único, que pode também ser erigido pelo próprio Jesus, um alicerce que o ajude no seu alicerce, que é Pedro, e nós vamos ver que Jesus, tudo o que Ele é, Ele quer também que nós sejamos como Ele. Jesus nos quer, por exemplo, como membros do seu corpo. Quando nós podemos ver pelo próprio Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, ele nos eleva, nós que somos pecadores, que somos criação de Deus, que depois nos batizamos, que confirmamos o nosso batismo, ele nos eleva para sermos membros de seu corpo. E ele confirma também isso na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, né, e os versículos 5 a 7, também o apóstolo Paulo nos confirma como verdadeiros membros do seu corpo, já que nós somos membros da igreja e a igreja é o seu corpo, a igreja é o corpo de Cristo e ele, Cristo, é a cabeça. Muito bem. Dito isto, na nossa primeira apreciação deste vídeo, que ele é a pedra. E ele mesmo confirma isto. Por exemplo, no Salmo 117, versículos 22, diz: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular.
né? E isto é repetido no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 42. Que ele, depois Jesus lhe disse, a pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Ou seja, com todas essas citações bíblicas, nós concluímos que Jesus é a pedra angular, é a pedra fundamental, é o fundamento, é o alicerce e é a rocha. A rocha que sai, a água que matará a nossa sede para sempre. Aquele que bebe a minha água nunca mais terá sede. Muito bem. Agora vamos, então, fazer uma incursão. Ainda pela palavra de Deus, citando o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25, que diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então, se nós ouvirmos a palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, e a pusermos em prática, nós estaremos assentados sobre a rocha, ou seja, sobre Jesus. Ninguém nos derribará, ninguém nos vencerá, porque nós estamos sobre a rocha perfeita, no alicerce perfeito, na pedra perfeita e no fundamento perfeito, que é Cristo Jesus. Até aqui não há nenhuma divergência, porque todos dizem que Jesus é a pedra angular que os pedreiros rejeitaram. Quer dizer, aquela pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Tornou-se a pedra mais importante, tornou-se a pedra fundamental. Muito bem. Também Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo de 19 a 22, é muito importante essa leitura para que nós saiamos deste vídeo com a certeza de que Jesus, ao proclamar que Pedro era pedra, Pedro também é pedra. Não é a pedra angular, mas também é pedra. E Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo de 19 a 22, diz isto: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. O que diz Paulo na carta aos Efésios? Esta carta foi feita aos Efésios, mas é uma carta que foi dedicada aos Efésios e é também dedicada a todo o povo de Deus. E eu vou reler o que diz Paulo na carta aos Efésios, de 19 a 22. E eu vou reler
apenas um dos versículos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. De que Cristo Jesus, de que Jesus Cristo é a pedra principal. Então, o que diz esta carta de Paulo aos Efésios? Que os apóstolos e os profetas também são pedra. Ora, e se Jesus diz que Pedro é pedra, Pedro também é apóstolo, né? Então, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo de 19 a 22, Paulo confirma que Pedro é pedra, porque os apóstolos e os profetas também são pedra. É a própria palavra de Deus respondendo a qualquer dúvida acerca de uma proposição de Jesus. Não era necessário que Pedro fosse confirmado pela carta de Paulo aos Efésios, mas tudo que é de Deus é perfeito, tudo que é de Deus é revelado, e tudo que é de Deus não é para suscitar a dúvida. A dúvida, quando ela existe, é porque há a presença do inimigo querendo plantar a nossa fé, querendo atingir a nossa fé e a nossa confiança, a nossa compreensão, o nosso alcance na palavra de Deus. Mas para concluir este vídeo, eu vou ao Apocalipse. O Apocalipse é o último livro da Sagrada Escritura. O livro escrito por João nos anos 95 e 96. João foi o profeta que mais viveu. João foi o último profeta sobrevivente dentre os 12 profetas, aliás, dentre todos os apóstolos de Jesus, melhor dizendo, João foi o apóstolo que viveu mais e que escreveu, além das 3 cartas do Novo Testamento, além do Evangelho, escreveu o livro do Apocalipse, que é o livro da revelação, e que nós estamos fazendo um estudo sobre este livro. Vamos gravar vários vídeos sobre ele, mas eu quero citar o capítulo 21, versículo 14 do Apocalipse, que vem a confirmar tudo o que nós falamos neste vídeo. As citações do Antigo Testamento, as citações dos Evangelhos, as citações da carta de Paulo. E agora nós vamos concluir com uma passagem do livro da Revelação, do livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículo 14, que diz: E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, eu vou reler, vou repetir o que diz o Apocalipse, o livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, os 12 apóstolos do Cordeiro são fundamentos da cidade divina, da Jerusalém celeste, da terra renovada. E se são fundamentos, são pedra, são rocha e são alicerces. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero neste momento pedir a Deus que nos ilumine, que através do Espírito Santo nos dê entendimento
para que nós possamos alcançar plenamente a palavra de Deus e concluir, à luz da própria palavra, da palavra santa, da palavra que gera a vida, que Pedro também é pedra. Amém.